Olá, o Roda de Política está de volta, direto aqui da Móveis Conquista. Hoje nós vamos conversar com o contador Edivaldo França, que tem muitos esclarecimentos para fazer para você sobre o imposto de renda à pessoa física e algumas curiosidades aí sobre a pessoa jurídica. Tudo isso logo depois do intervalo. Eu quero deixar um beijo enorme para você que está acompanhando a nossa programação pela RCA Canal 21 e pela Uzi TV Canal 21 também. Eu vejo você já já, não sai daí não. Então, estamos de volta à Móveis Conquista hoje, aqui com Roda de Política. Vocês sabem, né? Política e economia andam em alinhamento, andam em paralelo. E eu tenho o prazer de receber aqui Edivaldo França, que é um dos contadores mais conhecidos aqui do município de Lauro de Freitas, de toda a Grande Salvador, com muitos clientes. Você que deve estar assistindo, deve estar dizendo, é meu contador que está na televisão. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda, um assunto que ninguém quer falar no final do ano, mas é o problema do brasileiro em janeiro, não é isso? Sim, imposto de renda é uma preocupação, porque o prazo já começa a se aproximar, que vai exatamente de 1º de março até o último dia útil de abril, evidente 2020, e os contribuintes já devem preparar a sua documentação toda para apresentar ao contador para fechar a sua declaração. Olha, como ele é rápido e sucinto em responder. Mas vamos conversar algumas curiosidades aqui. Às vezes, a gente entrevista empresários e eles culpam o governo, acham que o tributo é muito alto, uma série de situações, mas também existe um pouco de irresponsabilidade da parte desse empreendedorismo brasileiro aí, de muitas pessoas que não cumprem os compromissos contábeis. Como é que funciona hoje para uma empresa estar, digamos assim, em equidade com aquilo que o governo demanda? Muito bem, as empresas, elas são obrigadas, evidente, entre muitas outras coisas, a apurar os seus tributos. Também a fazer a escrituração contábil, que essa nunca foi dispensada. Embora as empresas, hoje a gente tenha no Brasil as micro e pequenas empresas de pequeno porte, mas elas nunca foram dispensadas, digamos, de fazer uma escrituração, nem que seja o livro caixa. E eu aproveito para fazer a escrituração completa, a escrituração contábil, já que o livro caixa me dá trabalho também, tal qual a escrita contábil. Então eu prefiro fazer algo completo. E isso é um cumprimento que deve ser feito, porque numa fiscalização, hoje nós temos um sistema sincronizado, então tanto a Receita Federal pode fiscalizar, o Estado pode fiscalizar, a Prefeitura pode fiscalizar e evidentemente, chancela o outro. Então, eles vão pedir essa escrituração contábil ou até o livro caixa. Então, é muito importante a empresa ter registro de tudo aquilo que comercializa, não é isso? Tudo. A empresa, ela tem uma movimentação, ela compra, ela vende, ela paga despesas de um modo geral, e tudo isso tem que ser enviado para o contador para que ele faça os lançamentos contábeis. Lançamentos contábeis, gente, balanço, livro caixa. Esse período que o Brasil está vivendo aí, digamos, os últimos 3 anos,
com essa ruptura no processo de geração de emprego, mais de 14 milhões de desempregados, surgiram também muitas empresas novas e pessoas que vão para o mercado empresarial sem aquela cultura empresarial. O que o senhor diria hoje para quem está começando um negócio agora em 2020? Quais os primeiros 3, 4 passos que alguém tem que tomar na hora de abrir uma empresa? Bom, primeiramente, para a abertura de uma empresa, consultar um profissional, o contador, para que ele dê as orientações, possa avaliar as atividades da empresa, aquilo que venha a ser mais favorável a ela, a nível de objeto social. Depois, ele constituir verdadeiramente essa empresa, digamos, o imóvel onde vai se localizar a empresa deve ser um imóvel que tenha hoje IPTU, para que não negue, evidentemente, o registro dessa empresa. E depois ela, com toda os seus registros, evidentemente, começar a caminhar com aquela documentação organizada para a escrituração contábil, os registros contábeis que vão gerar os balancetes e o balanço patrimonial. Bom, então tá vendo aí? Primeiro passo é a documentação. Literalmente a certidão de nascimento da empresa, né? Aquele contrato social, os quinais que ela pode operar. Não dá para começar pensando em lucro sem pensar em estrutura de documento, né? Evidentemente que todo empresário, toda empresa visa a ganhar dinheiro e ter lucros no mercado. Mas, para isso, ela precisa estar devidamente estruturada com a sua documentação em ordem, para que não venha a sofrer uma fiscalização por falta de um alvará de funcionamento e ter a sua empresa, digamos, embargada. Então, precisa estar devidamente registrada para se pensar, evidentemente, em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, essa é a palavra. Bom, gente, eu estou aqui cheia de curiosidade. Quando eu era pequena, eu li um livro chamado A Curiosidade Premiada. Se alguém achar esse livro aí, manda para mim aí pelo Instagram, viu? Eu estou com muita curiosidade, muitas perguntas, mas acabei de ter o privilégio aqui de acordar com o Edivaldo França, que ele vai estar no nosso programa Roda de Política uma vez por mês, durante todo o ano de 2020. Então, a gente vai ter oportunidade aí de fazer várias perguntas. Você pode estar mandando suas perguntas também aí pelo nosso direct, o Instagram da televisão está aí na tela, para a gente poder saber o que realmente vocês querem saber sobre contabilidade. Mas o tema principal hoje é imposto de renda e pessoa física, imposto de renda de pessoa física. Vamos lá. Todo mundo tem que fazer imposto de renda a partir de quando? Por exemplo, o jovem que entra no mercado de trabalho, que está fazendo um estágio, que recebe às vezes um salário mínimo. Como é que funciona para essa pessoa que está entrando no mercado de trabalho? Ela precisa também fazer o imposto de renda? Anualmente se estabelece um valor limite. Então, esse ano foi R$28 mil. Então, a pessoa que, digamos, quem recebe um salário mínimo, vai dar aí aproximadamente R$12 mil por ano. Está livre do imposto de renda? Está livre de imposto de renda, exceto se ele teve retenção sobre os rendimentos dele. Se ele teve retenção na fonte, que é o imposto de renda retido da fonte, então ele deve apresentar a declaração para que ele receba de volta aquilo. Seja restituído. Sim, a restituição. Tá, então a gente entendeu aqui que quem ganha salário mínimo só vai fazer o imposto de renda se tiver tido esse imposto já retido na fonte, né? Ou seja, o empregador reteve o imposto e aí ele passa a ter direito a essa restituição. Sim, se foi retido qualquer valor, ele tem direito à restituição. Já que nós estamos falando de alguém que teve rendimentos abaixo daquele limite. É interessante saber que quando nós apresentamos a declaração, temos uma restituição, nós recebemos ela normalmente, mas se tivermos direito à restituição e não apresentarmos a declaração, ou apresentarmos ela fora do prazo, estamos sujeitos a uma multa de 16574. De repente, o valor que havia de ser restituído seja bem menor que isso. Então, não pode perder o prazo.
Não pode perder o prazo. O grande segredo, então, do imposto de renda da pessoa física ou mesmo pessoa jurídica é não perder o prazo para não gerar multa, não é isso? Sim, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, eles têm prazo estabelecido e não pode perder os prazos por conta das multas, que é um pouco alta. Agora, me diz uma coisa que eu estou curiosa também para saber aqui. Por que as pessoas têm tanto medo do imposto de renda? O que tem nesse processo do imposto de renda? As pessoas querem camuflar os bens? Como é que funciona? Porque brasileiro tem medo de imposto de renda. Talvez seja porque o símbolo do imposto de renda é um leão, né? Aí assusta. Então, o leão já assusta, né? Mas esse leão, eu diria que ele é rigoroso como, digamos, o ente tributante. Mas, quando nós fazemos corretamente as nossas declarações, não há o que temer. Porque, dando tudo certo, nós temos a documentação comprobatória. Não deve, evidentemente, alguém ter, digamos, uma despesa médica de 10 mil e querer criar valores diferentes. Então, os valores ser devidamente corretos e aí não há o que se preocupar com isso. Não há por que se preocupar. Vamos falar, então, dessas pessoas que estão nos ouvindo agora e que ganham acima de 28, 30, 40, 100, 200, sei lá, 1 milhão por ano. Como é que funciona essa declaração? Para que se haja restituição, quais são os passos a passos? É importante ter o mesmo contador sempre, para que haja confiança. A vida contábil de qualquer cidadão é praticamente um alvará, né, junto a empréstimos em banco, juntos a financiamento da casa própria. Então, quanto mais esse cidadão tem a vida dele regularizada do ponto de vista contábil, mais, digamos assim, não facilidade, mas mais acesso ele tem a esse tipo de financiamento, não é isso? Olha, a pessoa física comprova o seu rendimento junto a qualquer entidade financeira pela declaração do imposto de renda. Evidentemente que aí tem os empresários que têm os seus prolabores, são rendimento tributável, mas tem também a distribuição de lucro, que é um rendimento isento. Isso normalmente é atribuído a empresários. As pessoas que têm rendimento, como foi dito aqui, de 100 mil, 200 mil, valores mais elevados, eles devem apresentar a declaração pelo sistema que é chamado verdadeiramente dedutíveis. As despesas com saúde, as despesas com faculdade dos filhos, colégios, essas despesas são despesas dedutíveis. E aí pode, evidentemente, a declaração de imposto de renda é chamada de declaração de ajuste. Por quê? Ao longo de um ano, há retenções na fonte. E quando chega a época de apresentar a declaração, aí vai ajustar, pegar tudo aquilo que recebeu, aquilo que foi retido na fonte, apresenta os rendimentos e abate as despesas que são permitidas a deduzir. E aí então vê qual foi o valor que restou ou para restituir, para receber de volta, vamos dizer assim, ou então para pagar. Pode acontecer isso, né? Nem sempre, evidentemente, quem teve retenções na fonte está garantido de que vai receber, porque a declaração é de ajuste. Pode receber e pode ter que pagar também. Pois é, pode ter que pagar também. Vamos lá. Então, duas coisas interessantes que a gente tem hoje aí no Brasil para falar. O pessoal do MEI. Como é que funciona a declaração de quem é MEI? O MEI, ele é simplificado. Então, o MEI, ele, quando registra, até a forma de registro é bem simplificada. Não precisa de um endereço fixo. A exemplo de camelôs. Eles podem ser MEI, mas eles estão na rua. Então, eles podem registrar normalmente, utilizar o endereço de casa. E quando se registra o MEI, já sai também todos os dados do ano todo para ele pagar, é um valor fixo. Então, a exemplo, alguém que tem uma MEI de serviço vai estar pagando aí em torno de R$54, R$55 por mês. E pagando isso aí, a cada final de ano,
deve procurar o contador para fazer as declarações e gerar novamente os dados do ano seguinte. Então o MEI, ele procura no final do ano, né? Ele tem essa facilidade, ele já recebe os dados para pagar mensalmente e no final do ano é que ele volta ao contador. O MEI só precisa procurar o contador uma vez no ano. Isso é muito bom. Sempre no mês de dezembro, porque a gente já vai preparar a declaração dele, a declaração de MEI, e emitir os próximos dados. E aí ele já tem um pagamento fixo, o que ele fizer já pagou os R$55 e pronto, simples. Bom, a segunda pergunta, pessoas que têm uma renda baixa, quer dizer, superior a R$28 mil, precisa fazer declaração de imposto de renda, mas tem uma renda baixa, uma renda comprovadamente baixa, porém um custo de vida elevado. Aí vem com cartões de créditos alto, com financiamentos de carro, mas não é muito compatível com a renda que ele tem comprovada. Como é que fica isso no imposto de renda? Isso aí é um problema, porque, evidente, o cartão de crédito é algo que está bem aparente para a Receita Federal, né? Porque eles exercem esse controle. Então, a pessoa que tem um cartão de crédito deve ter uma renda compatível também com as suas despesas, porque senão ele vai ter problema futuro com a Receita Federal. Em algum momento pode ter problema? Em algum momento ele pode ter problema, porque ele vai usar o cartão, digamos, vamos pensar num cartão aí de R$10 mil, R$5 mil de limite. Então, se ele usa esse cartão R$4 mil no mês e ele diz que só ganha 2, a Receita Federal certamente vai querer saber onde é que ele encontrou mais 2 mil para pagar esse cartão. Pagar a boleta. Bom, depois dessa eu vou chamar um intervalo e volto já. Não sai daí não. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o Dr. Edivaldo França, que é contador. O Instagram dele está aí na tela para você fazer contato via direct, enviar suas perguntas. O Instagram da televisão também está aí para você enviar suas perguntas, porque uma vez por mês ele vai estar aqui no Roda de Política, esclarecendo dúvidas sobre a economia, sobre contabilidade, sobre também os autônomos, os empresários, enfim, vamos falar de tudo que diz respeito a custos e lucros dentro da vida empresarial e da vida das pessoas físicas, porque também é muito importante que o assalariado leve a sério o imposto de renda, né? Porque afinal de contas, para tirar um passaporte você precisa do imposto de renda, para financiar uma casa. Volto a dizer, qualquer atividade econômica junto aos bancos, a primeira coisa que se pede é o imposto de renda. Então é um documento, é uma certidão da nossa vida econômica no mundo para viabilizar essas conquistas aí que a gente tanto almeja e que todo mundo almeja, né? Não é privilégio de um ou de outro. Edivaldo, o senhor tem muitas experiências, já muitas histórias aí com muitas empresas. Tem algum fato interessante que o senhor queira contar para a gente de alguém que não caminhava na legalidade e passa a ter sucesso depois que implementa essa assessoria contábil? Olha, é de suma importância que os empresários tenham o seu contador, porque existem informações que são prestadas à Receita Federal, ao Estado, que é mensalmente. A falta da apresentação dessa informação
gera multa. E aí as multas são pesadas. Nós temos multas a nível de Estado da Bahia, que se não apresentar uma informação, uma declaração, custa R$ 1.380. Nossa! Então é um valor bem elevado. Então nenhum empresário vai conseguir aguentar isso. Então ele precisa, evidentemente, ter o seu contador, para que o contador tenha, evidente, a sua vida empresarial devidamente organizada, em ordem, e, evidente, comece aí a trabalhar também com a pessoa física dele. Porque é interessante que o contador da empresa seja o contador do empresário. Eu já vi situações em que o contador é efetivamente o contador da empresa, mas não é o contador que faz o imposto de renda do empresário. Para mim está na contramão essa coisa. Então deve ser o mesmo. Tá? E não atentar para isso, eu diria que é viver uma aventura muito grande e perigosa. Pode, inclusive, trazer danos irreparáveis, né? Traz danos por conta das multas, né? Conforme falei aqui. Imagine se um empresário, ele pense em ficar sem uma assessoria contábil durante um ano e ele tenha que apresentar todo mês esta informação para a Secretaria da Fazenda, a chamada EFD. Então, se ele não apresenta, cada mês ele tem R$ 1.380 de multa. Chegar no final isso para quem não está no Simples, né? Empresas que não estejam no Simples. Que não estejam no Simples. Bom, tudo isso a gente vai ter o ano de 2020 inteiro para conversar. Vamos falar sobre quem não está no Simples, sobre as empresas que estão no Simples. Vão enviando as perguntas, porque nós vamos bater muito papo aqui falando de contabilidade, falando de economia. Olha, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo no Brasil quer ficar rico, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas as pessoas não costumam demandar tempo com aquilo que é organizacional. Eu não sei se eu estou certa, mas eu considero meio impossível que a prosperidade exista sem essa legalidade. A prosperidade, ela tem tudo a ver com a organização. Então, porque se a vida empresarial esteja devidamente organizada, não terá multa. Então, se existir multa, parte da prosperidade já foge por ali. As além multas, disso, vem as licitações, que uma empresa não pode participar porque não tem as certidões, vem uma nota fiscal que você não pode emitir porque você não tem as certidões. Então, evidentemente que ter essa contabilidade em dia vai fazer a empresa fluir. Com certeza. Bem explicou a senhora, tendo a contabilidade, o contador é a peça-chave para poder a empresa andar devidamente organizada. Se tem o contador, as informações foram prestadas, as declarações foram apresentadas, quando for puxar uma certidão vai sair normalmente. Por quê? Porque existem as informações. Não tendo o contador, as informações não foram prestadas, não vai ter declarações ou certidões e, evidentemente, a empresa não vai conseguir participar de licitações que precisam de todas as certidões. Pois é, falei bem, expliquei bem, porque já passei por muita situação difícil e foi o doutor Edivaldo aqui que me salvou. Mas hoje a gente já caminha com tudo organizado. Bom, nós vamos encerrando o nosso programa Roda de Política e eu queria saber o que o senhor pensa dessa economia para 2020. O senhor, como contador, que vivencia a realidade contábil aí de dezenas, talvez até centenas de empresas de diversos portes, como é que o senhor está vendo o crescimento econômico do Brasil para 2020? O senhor está com esperança nessa política? O senhor tem alguma consideração a fazer? Como é que o senhor vê esse momento? Bem, o Brasil, nós temos passado por grande dificuldade. Foi há uns 2 anos a gente tem vivido muita dificuldade, empresas que até fecharam, deixaram de existir, empregos foram ceifados por conta disso, mas eu tenho esperança na política econômica do Brasil, a equipe é muito boa e tenho a certeza que 2020 será um ano de grande prosperidade para os empresários, para as pessoas físicas, porque vai acontecer a criação de novas empresas, vai acontecer geração de emprego e, evidentemente, gerando emprego, as pessoas estão empregadas e empregadas elas podem demandar mais e
vai haver prosperidade. O dinheiro vai circular, as empresas, todo mundo vai estar fazendo negócios, com certeza. Falar de imposto de renda à pessoa física é falar de muitas dúvidas que passam pela nossa cabeça, né? Uma pessoa deve estar pensando assim, comprei essa casa por 500 mil e agora estou vendendo por 2 milhões. Como é que eu faço para declarar isso? Preciso pagar imposto sobre isso? Como é que funciona? Muito bem, a pessoa física, isso faz parte da declaração patrimonial dela, do imposto de renda. Quando alguém tem no seu imposto de renda, na parte de bens, um imóvel que ele adquiriu, vamos pegar o exemplo, 500 mil, e passou alguns anos depois, ele vendeu esse imóvel por 2 milhões de reais. Como funciona isso? Bom, se ele tiver apenas esse imóvel escriturado, ele vende por 2 milhões e não pagará imposto de renda, porque ele terá 180 dias para pegar este valor e empregar em outro imóvel. Aí ele não tem imposto de renda. Mas se ele não, ou melhor, se ele não empregar dentro deste prazo regulamentar, ou então ele tenha mais de um imóvel escriturado, aí infelizmente ele terá que pegar 2 milhões menos 500, ganho de capital 1,5 milhão, 15%, e recolhe aos cofres públicos direto, sem direito à compensação. Aí não tem jeito. Incrível isso. E, por exemplo, quem nunca declarou a compra de um imóvel? Tem um imóvel lá e não está no imposto de renda. Eu costumo trazer esse imóvel que há tempos alguém comprou o terreno, construiu a casa e 30 anos, ao longo de 30 anos, nunca declarou. Eu costumo pegar isso e fazer um histórico, colocar, evidente, pelo preço de mercado desse imóvel, trago ele para o campo, evidentemente, da declaração do imposto de renda, porque, vamos pensar, a senhora adquiriu um terreno, construiu uma casa e hoje essa casa vale 500 mil. De repente, a senhora resolve vender esta casa e comprar um apartamento. O apartamento, digamos que custou 700 mil. Bom, a senhora, ao longo do tempo, no seu trabalho, ganhou 200 mil, economizou 200, mas 500 veio onde? Da casa. E se eu não trouxer essa informação para o imposto de renda, a Receita Federal vai querer saber onde foi que eu tive 500 mil reais. Então eu costumo legalizar isso, trazer para a legalização, para que tenha origem a um futuro valor que venha, digamos, aparecer no imóvel. Bom, vamos falar assim então, 3 dicas aí para o imposto de renda à pessoa física, 3 pontos que realmente tem que ser considerado. Muito bem, precisamos organizar a documentação. Então, temos que não perder o prazo, lembrar que o prazo começa em 1º de março e vai até o último dia útil de abril. 60 dias, né? Exatamente. Então, nesse tempo aí, as pessoas devem comparecer junto ao contador ou alguém que conheça bem de imposto de renda. É bom, evidentemente, procurar um contador, porque é o profissional. Teve muita mudança ultimamente também, né? Bastante. E aí é o seguinte, ele deve comparecer com as coisas organizadas. Digamos, comprou carro, vendeu carro. Então, a compra de veículos novos, eu costumo até lançar os veículos usados. Nada me impede de fazer isso, embora não seja obrigatório, mas eu faço isso para gerar a origem de uma futura renda. Então, pegar os documentos de compra, as notas fiscais de compras de veículos novos, aquele documento de rodar, que é para a gente ver as informações que tem, placa, aquele... Chassi. O chassi, exatamente. Então, isso... pegar essa documentação, mais as escrituras de imóveis adquiridos, imóveis que foram vendidos, tudo isso tem que apresentar na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Além, evidentemente, da declaração das despesas médicas, de plano de saúde, de colégios, dos dependentes, de faculdade, para aqueles que têm até 21 anos ou 24 se estiver cursando a faculdade,
tudo isso é dedutível também no imposto de renda. Então deve comparecer o contador com todas essas informações. Nós vamos ficando por aqui com Roda de Política de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a Móveis Conquista por nos receber, a Uzi Telecom e a RCA por nos exibir e a você por acompanhar a nossa programação. Até lá mais!